Amadas ovelhas, hoje nosso coração, nossos sentimentos contemplam o céu que volta a receber o Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, glorificado para a glória de Deus Pai, na alegria do Espírito Santo. Um momento histórico maravilhoso que aconteceu aqui na Galileia, onde tenho a alegria de estar esses dias. Jesus, depois de permanecer 40 dias ressuscitado dos mortos, junto com os seus amados e amadas, volta ao céu por um decreto do amor do Pai. O Senhor Jesus é assunto ao céu pelo Pai, elevado ao céu pelo Pai. Em grego, analempsis significa foi levado ao céu. Quero meu filho de volta ao meu lado, ao lado do meu coração, disse o Pai. A volta do Senhor Jesus ao céu é a alegria do coração do Pai, é a festa no céu, da mesma maneira que foi uma festa no céu o dia em que a Virgem disse seu sim. E tudo começou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheia de majestade, como escreveu o apóstolo João. A assunção do Senhor é a assunção da sua esposa, a Igreja. Por essa razão, a Virgem também será assunta aos céus, como ícone da Igreja, já no céu, nosso futuro. Hoje o Senhor Jesus, depois de ter vivido intensamente sua vida entre nós, gerado no seio da Virgem, volta ao seio do Pai, está à direita do Pai, o Senhor dos Senhores, aquele que voltará para buscar a sua esposa. Creio ser fundamental diante da volta do Senhor Jesus ao céu meditar sobre o que temos feito com o tempo da nossa vida. Com o nosso corpo, que é a expressão da nossa vida, dos nossos sentimentos, com o nosso coração, que deve ser a expressão profunda do nosso amor ao Senhor e ao próximo. O salmista anuncia nos Salmos que a duração de nossa vida é de 70 anos e que por excelência passamos os 80. E quando passamos é uma luta, porque tudo passa depressa. Não podemos permitir que a nossa vida passe sem nos consumir por causa de Jesus,
O céu é a nossa pátria, nossa esperança de reencontrar o amor da nossa vida. Nosso Senhor Jesus, o mais belo dos filhos dos homens. Vamos falar das alegrias do céu. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. A Jerusalém celeste tem espessas e altas muralhas. Tinha 12 portas. E nas portas 12 anjos. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. As portas da Jerusalém celeste, que por elas não entrará nada de impuro. Está escrito, Apocalipse 21, 27. Nela não entrará nada impuro, nem quem pratique a abominação e a mentira, mas unicamente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É necessário buscar a santidade de nossos corações na presença do Senhor Jesus. As portas da cidade de Deus são lindas, cada uma como uma pedra preciosa, e tendo os santos anjos diante delas, como eu já proclamei, e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amadas ovelhas, é por estas portas que precisamos, por graça do Senhor, poder passar. Mas esteja atento, esteja atenta, é preciso buscar o Senhor Jesus de todo o coração, durante esse tempo de exílio neste mundo. Estar pronto a escutar a voz do Espírito Santo e não se deixar enganar pelas mentiras do anticristo, do sedutor. Não se deixar marcar pela besta, pelo anticristo e seus demônios. É preciso um coração decidido pelo Senhor Jesus, mesmo que custe nossa própria vida, nos custe perder tudo o que temos, nos custe humilhação, abandono, escárnio, solidão, perseguição, até de nossas próprias famílias. Sede atento. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida para entrares por uma destas 12 portas da Jerusalém celeste. O Espírito Santo pode nos inspirar a ver estas portas. A porta dos humildes, a porta da humildade, dos humildes de coração, a porta dos pobres de coração, a porta dos confessores do Senhor, que não negam a fé
no senhorio de Jesus, a porta dos mártires que derramaram o sangue das mártires, a porta dos humilhados, a porta dos contritos de coração. A porta dos que vêm de longe, que amaram o Senhor, o adoraram, mesmo sem importarem o título de religiosos. Que não fizeram parte oficialmente da igreja, mas amaram o Senhor Jesus. O adoraram pelo Espírito Santo em seus corações. A porta dos que perdoaram por causa do Senhor Jesus. A porta dos esquecidos, dos abandonados. A porta dos abandonados, a porta das prostitutas que se converteram sinceramente ao Senhor e não por hipocrisia, como diz o Senhor. Aos religiosos da época, as prostitutas os precederão no reino dos céus. A porta dos adoradores do Cordeiro, o sol da cidade celeste, a porta dos mendigos do Senhor, aonde entrará o pobre Lázaro. Os mendigos do Senhor, que hoje estão caídos, sofridos, abandonados, pisados por tantos. Eles serão uma porta na Jerusalém celeste. A porta dos mendigos do Senhor, do pobre Lázaro, a porta do ladrão arrependido na cruz, que devem entrar os arrependidos da última hora, do arrependimento sincero que só o Senhor sabe. Amadas ovelhas, hoje o Senhor Jesus volta à sua cidade santa, da qual Ele é o sol, até a sua volta gloriosa. Dia do grande arrebatamento da esposa, dia em que os mortos, os que adormeceram em Cristo Jesus, terão seus corpos glorificados, ressuscitados por toda a eternidade. Será o dia da nossa ascensão ao céu. Quero ler para vocês a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Sede atentos. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se com efeito nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus, por causa de Jesus, com Jesus, os reunirá. Eis o que dizemos segundo uma palavra do Senhor: nós, os vivos que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram. Porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados com Ele sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com este ensinamento. Que maravilhoso isso! Os túmulos se arrebentarão, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Amadas ovelhas, a solenidade de hoje deve nos levar a uma decisão por amor, a dar a vida por Jesus e seu Evangelho. Por favor, não perca mais tempo com as mentiras e as seduções do anticristo, de viver como se Deus não existisse. É o que tem acontecido nesse tempo. Quantos querem que passe esse tempo, mas estão vivendo como se Deus não existisse? Um ateísmo com face religiosa, sem adoração e arrependimento. Satanás não quer o seu corpo glorioso no céu, exatamente onde era o seu lugar. O Espírito Santo quer te ensinar a discernir esse tempo para a espera da volta do Senhor Jesus, para o grande dia do arrebatamento. Sede atentos. Atenção no que agora eu falo. Um dos grandes sinais de um coração que está perdendo a comunhão com o Espírito Santo é o esfriamento da caridade, da sensibilidade para com quem sofre. O egoísmo, a idolatria, a busca de poder dos primeiros lugares, da ganância. Filho e filha da igreja, a volta do Senhor Jesus será precedida por esta frieza dos corações, pela apostasia da verdade, especialmente a pessoa do Senhor Jesus, dos seus mistérios, do seu corpo e do seu sangue. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 9. Pois o mistério da impiedade já está em ação. Basta que seja afastado aquele que atualmente o retém. Então se revelará o ímpio, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca. A esposa do Cordeiro nos ensina que a partir da ascensão do Senhor Jesus aos céus, que celebramos hoje, a sua volta é iminente. Embora não saibamos o dia e a hora, a sua volta pode acontecer a qualquer momento, embora esteja retida pela provação final que há de preceder. A esposa deverá passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes, onde se manifestará o mistério da iniquidade, ou seja, uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente dos problemas,
à custa de uma apostasia da verdade. Sede atentos ao tempo presente. Solução de problemas à custa de uma apostasia da verdade. Uma negação do Senhor Jesus. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, o homem que se glorifica a si mesmo, desejando a adoração somente devida ao Verbo que se fez carne, por excelência ao Santíssimo Sacramento. Amadas ovelhas, porque toda a ação dos demônios contra a esposa do Cordeiro se levanta, claro, contra o Cordeiro de Deus e seus mistérios, o seu corpo, sangue, alma e divindade. As liturgias oferecidas a Satanás nos templos do anticristo com o único desejo, invocar demônios para que o corpo de Deus seja humilhado. Templos do anticristo, Rosa Cruz, maçonaria, medita em teu coração. Os Illuminatis, os que se dizem hoje iluminados, uma seita. As profanações contra a pessoa do Senhor Jesus, a frieza dos corações diante do Senhor Jesus, tão sublime sacramento, as profanações que temos visto nesses tempos de epidemia, de pandemia, a idolatria. Somente aos recursos humanos, uma obediência sem discernimento às autoridades públicas, abandonando a fonte de água viva em busca de cisternas fendidas, como escreveu o profeta Isaías. Os tabernáculos abandonados, o Senhor Jesus caído pelo chão, no menor do fragmento do seu corpo, deixado em sua presença às vezes, não visível, nas máscaras de proteção, nas mãos de tantas pessoas, ou caído pelo chão, uma liturgia de medo. Mas o Senhor está ou não está no meio de nós? A esposa do Cordeiro não entrará na Jerusalém celeste, antes de passar também pelos mistérios da morte do seu Senhor. Portanto, filhos e filhas da igreja, diante da ascensão do Senhor Jesus aos céus, deve o nosso coração ser destemido nas decisões, por amor e adoração ao Senhor Jesus que vai voltar. E mais, não podemos morrer como pagãos ou idólatras, sem viver o Evangelho de Jesus. O Senhor disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Neste tempo presente, onde os sacramentos estão relativizados, às vezes ridicularizados pelas autoridades políticas, ou até dentro da casa de Deus, pelos que estão dentro da casa de Deus,
os que são responsáveis pelos mistérios do Senhor. Como o Senhor disse, não dei aos cães o que é santo aos santos. Precisamos clamar ao Espírito Santo. É verdade que as mortes que nos são anunciadas a cada dia nos doem ao coração. A morte corporal, que as normas de prevenção têm sido uma constante pelas mídias sociais. Só que a esposa do Cordeiro deseja também ardentemente que os que estão morrendo sejam salvos, que possam entrar pelas portas da Jerusalém Celeste. Talvez quantos estão morrendo longe do Senhor. Entreguemos cada vida à misericórdia do Senhor Jesus, nesse momento. Amadas ovelhas, quanto a nós, que ainda peregrinamos neste mundo, não hesitemos em buscar a face do Senhor, em não permitir que a caridade do nosso coração se esfrie pelo egoísmo, pelo medo, cultivando um isolamento social sem discernimento, que às vezes tem fundamento somente no medo e nas mentiras de Satanás. Como cristãos e cristãs, cremos que o amor pode curar uma vida, que estar perto de quem amamos e de quem não amamos bastante também é a presença do Senhor Jesus, manifestação da nossa liberdade. Hoje, adorando o Senhor Jesus que sobe ao mais alto dos céus, com a carne humana, a nossa carne semelhante à nossa, que Ele vai voltar, nosso coração seja batizado na alegria do Espírito Santo, na alegria do Espírito de Deus, na certeza do céu, em uma caridade operante próxima dos que sofrem. Estava doente e me visitastes, estava nu e me vestistes, estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Nosso coração deve ser mestre das realidades do céu, de quem é alimentado pelo Senhor dos Senhores. A alegria de ter o céu para sempre deve nos levar à certeza que tudo passa nessa vida presente. O Senhor Jesus disse: quem perder sua vida por mim, vai salvá-la. Que belo será nosso reencontro no céu, na Jerusalém Celeste, com o Senhor Jesus, com os que morreram no Senhor, onde o Senhor mesmo nos servirá. Meu Deus, que alegria! O Senhor mesmo nos servirá. Não permita que esse tempo de isolamento se torne uma porta aos demônios, pelo medo, pela falta de amor, pela escravidão, pela gula, pela embriaguez, pela pornografia, pela idolatria, pelas marcas do anticristo. Pelo contrário, seja uma porta do céu, da sua presença, do seu amor, do seu carinho, de sua palavra, de sua presença. A santidade na sua vida. O Senhor nos deu a alegria da koinonia,
Koinonia, palavra grega que significa comunhão de amor, que era tão forte nos primeiros cristãos. Comunhão de amor, de presença, de afeto. Hoje, no Evangelho, os discípulos se prostram e adoram o Senhor Jesus antes dele subir aos céus. E o Senhor disse: ide. Adorar o Senhor Jesus é a certeza do céu, das alegrias futuras, já aqui nessa terra. Filho e filha da igreja, nossa alegria está em amar gratuitamente. Me recordo de Frei Damião de Molokai, na ilha de Molokai, cuidando dos leprosos. E quando um dos servos, ao lavar os seus pés, derramou água quentíssima e ele nada sentiu, o servo com lágrimas olhou para o Frei Damião de Molokai, porque com certeza ele havia pego a lepra. E ele dá um sorriso, se alegra e se consome até a morte. Essa é a koinonia. E eu não quero resumir somente a enfermidade que enfrentamos hoje, mas são tantas outras. São tantas outras. Nesse tempo, tantos estão morrendo sozinhos com outras enfermidades. Porque reduzimos a morte somente a este momento, a esse vírus. Mas sede atento aos que estão perto de você, aos que estão longe e precisam de ti, da tua palavra, do teu abraço, do teu olhar, da tua sensibilidade. Precisa da vida de Jesus. Vem, Senhor Jesus, Tu és a nossa alegria, a nossa liberdade. Hoje o Senhor envia 12 pobres discípulos a anunciar o Evangelho com a alegria do Espírito Santo e de anunciar a misericórdia do Senhor que nos espera no céu. Anuncia o amor de Deus que é um útero, em hebraico, haramim. O amor de Deus é um útero, o amor de Deus nos ama com amor de útero. Deus nos ama com amor de útero, um amor que gera vida, gera alegria do céu. Ide, disse o Senhor, atenção, ide, e anunciai o amor de Deus a cada coração.